Paz do Senhor, meu amigo, paz do Senhor, meu irmão. Estou aqui no centro de Porto Alegre, mais precisamente na Praça da Alfândega, uma praça bem conhecida aqui da cidade de Porto Alegre. Eu escolhi esses lugares aqui porque tem bastante árvores, né? E a mensagem que eu quero gravar nesse momento é uma mensagem exatamente sobre alguém que, para se encontrar com Jesus, ele usou justamente uma árvore. Eu espero que Deus, através desta mensagem, ele fale, meu amigo, com você. Estamos vivendo um dia hoje em que todo o Brasil, durante toda a semana, foi no que mais a mídia falou, sobre o dia da consciência negra. A Bíblia só nos conscientiza de uma coisa, que somos pecadores. É isso que a mídia tinha que conscientizar a humanidade, de que nós somos pecadores e precisamos de Deus na nossa vida. Isso a mídia não faz, conscientizar o homem de que ele é um pecador. O texto bíblico desse momento está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 19 e o versículo número 10. Eu estou aqui com o Novo Testamento, aqui, dos Gideões, e eu quero gravar através deste Novo Testamento, né, esta palavra de Deus. Né? Diz assim, Lucas 19 e 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero falar sobre um personagem da Bíblia, o nome dele chamava-se Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Jericó, e ao entrar naquela cidade de Jericó havia um homem chamado Zaqueu, publicano, ele era maioral dos publicanos, ou seja, uma tradução diz que ele era chefe dos publicanos. E a Bíblia diz que ele desejava ver quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que ele tinha alguns problemas na sua vida. Em primeiro lugar, ele era um homem de pequena estatura, né? E ele precisava ver Jesus. Você pode observar que a estatura dele não impediu ele de se aproximar de Jesus, né? Ele era de pequena estatura, então o que ele fez? Ele se projetou, sabendo mais ou menos o lugar onde Jesus cruzaria o seu caminho. Ele então subiu numa árvore, a Bíblia diz que numa figueira brava, está ali Zaqueu. Diz a Bíblia Sagrada, a multidão passando debaixo daquela árvore, e talvez muitas pessoas não conseguiam ver Zaqueu lá em cima, mas Jesus, com seus olhos como chama de fogo, ele chegou debaixo daquela figueira e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, ele não puxou entre dois pensamentos, ele desceu depressa. Tem uma tradução que diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Uma outra tradução diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Ou seja, aquele momento foi um momento único da sua vida. Zaqueu desceu e começou a caminhar com Jesus. Porque Jesus disse, hoje convém pousar em tua casa. Jesus desce agora e começa a caminhar com Zaqueu e vai até a casa de Zaqueu. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, o que acontece? As pessoas começaram a murmurar em seus corações dizendo, mas esse homem aí come e bebe com pecadores. E a Bíblia diz que Jesus está ali, Jesus não falou nada durante essa trajetória. Do encontro de Jesus até a casa de Zaqueu, não há nenhuma narrativa de que Jesus tivesse falado algo para a pessoa de Zaqueu. Mas a Bíblia Sagrada é bem enfática. Zaqueu, quando estava com Jesus na mesa, ele abriu seu coração para Jesus. Disse, prometo, Senhor, dar todos os meus bens aos pobres. E se de alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu prometo dar quadruplicado, ou seja, 4 vezes a mais. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você observa nesse encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu, por ser um homem publicano, ele era odiado pelos judeus, seus compatriotas. O que levava a isso? Porque os publicanos, eles eram contratados pelo Império Romano para cobrar imposto dos romanos. Então, eles cobravam imposto e os judeus não aceitavam, não gostavam dessa atitude deles. Por quê? Porque eles cobravam além do estipulado. E eles observavam que o povo judeu trabalhava e pagava impostos altos para o governo romano. E o governo romano vivendo nas suas luxuarias, no seu bel prazer, enquanto que muitas vezes os judeus estavam sofrendo, mas eles obedeciam essas normas, mas mesmo assim eles odiavam os judeus que repatriavam, que começavam a trabalhar para os romanos. Os judeus tinham na mentalidade deles, no entendimento deles, que essas pessoas que começavam a ser cobradores de imposto, eles eram traidores da nação. Simplesmente estavam trabalhando, ganhando ali o seu pão de cada dia. Mas a gente observa ali que Jesus teve encontro com esse moço. Jesus não disse o que esse moço havia feito, Jesus não falou nada. Mas a presença de Jesus, quando se deparou com Zaqueu,
foi tão impactante que houve uma transformação na pessoa de Zaqueu. Porque você observa bem, existia tantas pessoas ali, Jesus poderia ter ido, se proposto a ir a uma outra casa, mas Jesus se propôs justamente na casa de Zaqueu, aquele publicano. Você observa que ele era um homem de pequena estatura, mas isso não isenta a pessoa de ser grande, pequeno, preto ou branco, de ser pecador. A pessoa precisa reconhecer que é um pecador, precisa ir aos pés de Cristo, porque nos pés de Cristo é que está o perdão para os nossos pecados. A Bíblia Sagrada disse que quando esse moço abre o coração para Jesus, prometo dar metade dos meus bens aos pobres, se alguma coisa eu tenho tirado de alguém, eu prometo dar quadruplicado. Três coisas importantes me chamam neste texto. A primeira coisa que me chama a atenção, porque a visita de Jesus na casa de Zaqueu, ela foi uma visita inesperada. Zaqueu jamais imaginava que Jesus ia se propor na sua casa. Então foi uma visita inesperada. Zaqueu não havia preparado a sua casa, não havia preparado um banquete, não havia mandado um convite para Jesus, para que Jesus fosse na sua casa, né? Então uma visita inesperada, ele não estava esperando que Jesus ia tomar essa atitude de ir na sua casa. Então foi uma visita inesperada. Em segundo lugar, foi uma visita transformadora. Você observa que no encontro de Jesus com a pessoa de Zaqueu, ele reconhece a partir do versículo 6 em diante, ele chega e ele é bem enfático em dizer: prometo dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, eu prometo dar quadruplicado. Ou seja, foi uma visita, além de uma visita inesperada, foi uma visita transformadora, porque transformou a vida da pessoa de Zaqueu. Quando o homem se aproxima de Deus, não importa se ele era um ladrão antes, não importa se ele era um traficante de droga antes, não importa o que ele fazia, mas se ele entregar a vida dele a Jesus e confiar nas promessas de Deus, crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo, certamente essa pessoa vai encontrar o perdão para os seus pecados. E a Bíblia Sagrada nos diz aí então o que ele disse. Quando ele disse isso, por quê? Porque houve uma visita transformadora. Terceiro ponto que me chama a atenção nessa mensagem, foi uma visita salvadora. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, uma visita salvadora, né? A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e foi exatamente isso que aconteceu na casa da pessoa de Zaqueu. Ali uma visita, em primeiro lugar, inesperada, uma visita transformadora e uma visita salvadora. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi exatamente isso que Jesus veio. As pessoas que estavam ali, talvez os religiosos da época, quando viram Jesus entrar na casa daquele publicano, daquele pecador, pessoas que muitas vezes eles nem se comunicavam com ele, mas estavam ali. E eles foram ali e começaram a razoar em seus corações, pensar dentro de si: mas quem é este homem que come e bebe com pecadores? Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas que eles estavam, que ao invés de tomar a mesma posição de Zaqueu, ao invés de tomar a mesma atitude de Zaqueu, que é entregar sua vida a Cristo, eles começaram a questionar. Quantas vezes nós, como seres humanos, ficamos questionando a vida de A ou B, talvez achando que alguém é mais ou menos pecador do que nós? Não faça isso. Reconheça que você é um pecador. Corra para os braços de Jesus, porque Jesus está com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus faz um convite e ainda promete um alívio na alma, garante uma eternidade feliz, porque a eternidade feliz só com Jesus. Não está na religião, não está na filosofia, mas uma felicidade está na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conta-se certa feita que havia numa cidade pacata um cidadão, um ancião, e esse homem ele era muito entendido, muito sábio, né? E as pessoas vinham de longe para chegar nesse sábio, tirar dúvidas, para que ele decifrasse enigmas. E esse homem era um homem muito entendido, um entendimento que Deus havia dado a ele. Uma certa feita, um menino chegou com outro e disse: olha, nós vamos ver se realmente este tio aí, este vozinho, se realmente ele é sábio como as pessoas dizem. Vamos fazer um teste com ele. Como eu estou aqui neste lugar, aqui tem aves voando, tem pombos voando aqui na volta, o Senhor me trouxe esta ilustração para que eu passe para você. Então o menino combinou com o outro e disse: olha, seguinte, nós vamos lá com este tio aí, com este ancião, e nós vamos ver se realmente ele sabe de todas as coisas. Foram, fizeram ali uma arapuca, pegaram um passarinho e levaram aquele passarinho. E eles combinaram entre si, eles disseram: olha, nós vamos até o tiozinho lá. Ao chegar lá, eu vou colocar esse pássaro na minha mão, eu vou levar ele vivo e vou colocar esse pássaro na minha mão. E eu vou fazer uma pergunta para esse tiozinho lá. Só quero fazer apenas uma pergunta.
perguntar para ele se esse pássaro está vivo ou morto. Se ele disser que esse pássaro está vivo, eu mato, eu aperto até matar. Se ele disser que está morto, aí eu solto o pássaro. E aí ele vai passar por mentiroso. E aquele menino então combinou com aquele colega e foram à presença daquele ancião. Quando chegaram diante daquele ancião ali, ele disse: eu vim aqui, meu senhor, porque eu fui informado que o senhor é uma pessoa muito sábia, é uma pessoa que decifra enigma, é uma pessoa que interpreta sonhos, e eu vim aqui saber se realmente é verdade. E o senhor, na sua humildade, disse: olha, as pessoas dizem isso, né? Ele disse: pois é, e eu quero fazer apenas uma pergunta para o senhor, com a mão para trás. Eu tenho um passarinho nas minhas mãos. Eu queria saber do senhor se esse passarinho está morto ou se esse passarinho está vivo. Aquele ancião olhou nos olhos daquele menino e respondeu: a resposta está nas tuas mãos. E aquele menino realmente reconheceu que aquele ancião, ele era uma pessoa muito sábia. Reconheça que Jesus é o Salvador. Reconheça que só Jesus tem poder de perdoar os meus e os teus pecados, meu amigo. Que Deus possa, através desta mensagem, levar você a refletir neste pensamento e entregar sua vida para Jesus. Zaqueu levou Jesus para a sua casa. A casa representa o seu coração. Será que Jesus faz morada do teu coração? Será que Jesus faz parte do teu dia a dia? Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.